115 mil mortos. Bolsonaro realiza evento para comemorar eficiência no combate à Covid-19. O Brasil inicia a segunda-feira, 24 de agosto, com mais de 115 mil mortes por coronavírus e mais de 3,6 milhões de casos confirmados até às 8 horas. O levantamento é do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, porque os dados do Ministério da Saúde não correspondem à realidade da pandemia. Apesar das mais de 115 mil mortes totais e de mais de 1.000 óbitos nas últimas 24 horas, o presidente Jair Bolsonaro realiza nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto, um evento intitulado Brasil Vencendo a Covid-19 para comemorar eficiência no combate à pandemia, dando a entender que seu governo está resolvendo o problema da crise sanitária e que está combatendo o novo coronavírus. Trata-se de mais uma grande mentira do governo Bolsonaro. Afinal, quase 115 mil mortes por Covid-19 em apenas 5 meses não é hipocrisia. É um genocídio do Estado, uma vez que o Brasil só perde em número de mortes para os Estados Unidos da América. Além disso, está sem ministro da Saúde desde maio e desde o início da pandemia, sem nenhuma política de combate à crise sanitária, vem escamoteando números, enganando a população, prejudicando as pesquisas científicas e causando tumultos e escândalos midiáticos para omitir o seu fracasso. Há mais de 190 países no planeta que combateram a pandemia com eficiência, usando o isolamento social, sem subnotificações e sem maquiagens de números, como vem insistentemente fazendo o governo Jair Bolsonaro, e salvaram vidas e suas economias. No Brasil, o que se tem é um genocídio em andamento que deve levar ainda dezenas de milhares de vidas de brasileiros. A previsão é de que em dezembro o país chegue a 200 mil mortes, incluindo aí pessoas que hoje ainda nem sequer foram infectadas, mas o serão por causa da falta de medidas sanitárias e médicas de distanciamento social. O objetivo sistemático do presidente Bolsonaro é omitir o elevado número de mortes e contaminações. Uma das estratégias mais cruéis dessa omissão de dados são as mudanças de metodologia de contagem feita no Ministério da Saúde para esconder a falta de investimento no combate ao coronavírus e o avanço descontrolado da pandemia no país, estimular a população a não praticar o distanciamento social, esconder o fracasso da política econômica neoliberal e não aplicar o dinheiro público na saúde pública, na pesquisa científica e na educação pública. Quem tem repetido a política do desprezo à população e genocídio do governo Bolsonaro é o governador Ibanez Rocha. De olho nas eleições de 2022 e com o projeto de permanecer no poder por muitas décadas, Ibanez também modificou na semana passada a metodologia de contagem no DF para omitir o número de contaminação e mortes e continuar deixando o Distrito Federal submerso na tragédia sanitária que ocorre hoje. Com isso, a capital do país inicia esta segunda-feira com 2.274 mortes e 148.998 casos confirmados. O levantamento mostra que a curva de contaminação na capital
continua em crescimento vertiginoso, mas a população continua nas ruas como se nada estivesse acontecendo. Metodologia errada para esconder os números e não investir no combate. O professor e pesquisador da Universidade de Brasília, Vildo Navegantes de Araújo, professor da Universidade de Brasília, Campus Ceilândia e pesquisador do Núcleo de Medicina Tropical da UNB, informou ao Simpro-DF que o maior problema da mudança de metodologia de contagem é como isso iniciou e permanece errado, principalmente no governo federal. Ele explica que em todas as epidemias históricas, as pandemias, registram-se os casos e os óbitos por data de início dos sintomas, e não como o Ministério da Saúde tem feito, chamando de data de registro, que pressupõe que é quando o sistema de saúde registra a ocorrência daquele evento. Isso está errado. Se olharmos os dados do Ministério da Saúde, conseguiremos perceber ao longo dos dias que todo sábado e domingo há um vácuo, uma diminuição do registro das informações, porque no fim de semana a maioria dos serviços burocráticos do sistema está fechado. Somente na segunda ou terça-feira é que esse número se restabelece, alerta o professor. No Brasil, segundo ele, deveria ter sido registrado desde o início, por data do início do sintoma, quer seja do caso, quer seja do óbito. Essa é a primeira vez durante uma pandemia no mundo que se trabalha por data de registro no Brasil. Isso leva a uma maquiagem das informações e dos dados e não favorece a nenhuma transparência de informação. Também afeta a análise dos dados secundários, incluindo aí as pesquisas científicas. Além disso, influi negativamente a população. Com isso, as pessoas entendem que a doença teve variação no fim de semana, favorecendo a ida para as ruas, já que, em tese, pelo que parece, pelos dados do Ministério da Saúde, há uma variação pelo menos no fim de semana, afirma o pesquisador. No entanto, há estados que estão trabalhando por data de início de sintomas. Quando se trata com data de ocorrência, inibe-se a realização correta das análises. Isso prejudica as pesquisas, por exemplo, os cálculos do R0, do número de pessoas infectadas que contaminam outras, fica prejudicado porque a data que deveria ser liberada para análise é a data do início de sintomas, e com essa data é possível fazer a chamada curva epidêmica de melhor qualidade. Saiba mais. Os órgãos de imprensa estão usando métricas para tentar corrigir esses desvios do governo Bolsonaro. O R0 é número de reprodução de casos. Qual a capacidade de uma pessoa infectada transmitir a doença? R0 de 4 significa dizer que cada pessoa infectada tem a capacidade de infectar 4 pessoas.